Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa lindíssima manhã na cidade santa de Jerusalém. Eu me encontro aqui no Yad Vashem, no pátio externo do Museu do Holocausto, e decidi escolher esse local para gravar a minha mensagem de Torá nesse dia tão singular do calendário judaico. Para aqueles que não sabem, hoje é o dia 10 de Tevet, como nós dizemos, a Sarabetevet, e é um dia de jejum e um dia de luto para o povo judeu. Por quê? Porque no ano de 586, antes da Era Comum, Nabucodonosor, o líder, de um imenso império que se estendia pela Babilônia e Pérsia, iniciou o cerco sobre a cidade de Jerusalém. Nós sabemos que o resultado desse cerco foi a destruição do Beit HaMikdash. E nós temos como o dia mais triste do calendário judaico justamente a data de Tisha B'Av, 9 de Ave, que foi justamente quando finalmente Nabucodonosor destruiu as muralhas de Jerusalém, avançou sobre o Beit HaMikdash e o destruiu. Mas a minha escolha por esse local também se deve ao fato de que nós estamos muito próximos de completarmos 80 anos da liberação de Auschwitz. Como vocês sabem, o mais importante campo de concentração criado pelos nazistas na Polônia acabaria sendo libertado no dia 27 de janeiro de 1945, e neste ano de 2025 nós vamos completar 80 anos dessa ocasião. E o mais curioso é saber que, por exemplo, se fosse da decisão do primeiro-ministro de Israel comparecer aos eventos comemorativos, ele não poderia, sob pena de ser preso na Polônia em razão de uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça, que num caso único, decidiu condenar Netanyahu por crimes de guerra. Então, vejam que curioso. No momento em que nós celebramos a liberdade dos sobreviventes de Auschwitz, o primeiro-ministro de Israel corre o risco de ser preso. Chega a ser irônico. Mas o que me trouxe aqui hoje, nesse dia de jejum e de luto, apesar de tudo, e sobretudo em razão da resiliência e determinação do povo judeu, é a Torá. A Torá é que nos move, que atribui sentido às nossas existências, que faz com que um judeu possa almejar, que sua alma tenha um lugar nos mundos superiores. E como todos vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat vai rir. Yaakov Avinu vai nos deixar. Urge o momento de sua morte. E ele reúne os seus filhos em torno de si para conceder a cada um deles uma bênção. Este é, de fato, um espetáculo intensamente judaico e inspirador de admiração. Por quê? Porque a mesma coisa que o nosso patriarca Yaakov Avinu fez, cada pai judeu tem feito ao longo de milhares de anos. O pai levanta a mão e a criança abaixa a cabeça. O pai coloca as mãos na cabeça da criança, fecha os olhos e começa a sussurrar a bênção. Viajem comigo.
Não importa se o pai é um grande sábio da Torá ou se ele é um homem simples. A bênção extrai o seu poder verdadeiro da sinceridade do pai. Mas nos aproximemos um pouco mais desse homem, desse pai judeu que abençoa seu filho, seus filhos, para ouvirmos as palavras que ele está dizendo ao colocar as mãos sobre a cabeça de seus filhos e sussurrar. E ele diz: que o Senhor estabeleça como Efraim e Menashem, que Hashem te abençoe e te proteja. Palavras que os nossos sábios instituíram ao longo de toda a nossa história, com base justamente nas instruções de Yaakov Avinu, uma verdadeira fórmula eterna para a bênção paterna. Se o povo judeu existir, e existirá por mais 10.000 anos, e mesmo depois da redenção messiânica, cada pai judeu estenderá suas mãos e colocará na cabeça de seus filhos, sobretudo em Shabat, e os abençoará, repetindo essas palavras: que o Senhor te estabeleça como Efraim e Menashem, que Hashem te abençoe e proteja. Por que Efraim e Menashem? Yaakov Avinu tinha muitos netos. Praticamente todos os seus filhos, os líderes das tribos, já possuíam filhos, ele tinha muitos netos. Mas por que esses 2 netos? O que havia de tão especial nos filhos de Yosef Atzadik para se tornarem modelos aos quais todas as crianças judias ao longo da nossa história aspiraram ser? E a resposta a essa pergunta está aqui, na Parashá Vayeri. Acompanhem comigo a narrativa da Torá, sigam comigo nessa viagem. Yosef, antes desse encontro de Yaakov Avinu com seus 12 filhos, ele se encontra com Yosef e com seus 2 filhos, Menashe e Efraim. Yaakov Avinu tem eles no seu colo. Os 2 estudaram Torá durante 17 anos com seu avô. Não são crianças. Menashe já tem pelo menos 26 anos de idade e Efraim algo em torno de 24. Yosef pede que os 2 se ajoelhem, se prostrem diante do avô. E Yosef coloca Menashe na frente da mão direita de Yaakov Avinu. Por quê? Porque essa é a mão dominante para conceder a bênção. Mas Yaakov vê as coisas diferentes e ele inverte as mãos, colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Menashe. Ele manobra as mãos. Por quê? Porque Yaakov Avinu é um gigante, ele é um profeta impressionante e ele olha no futuro. Porque é preciso dizer que os 2 filhos de Yosef se constituirão tribos de Israel. E ele vê que a tribo de Efraim dará uma contribuição mais significativa, será mais importante. Basta dizer que Yoshua ben Nun, o discípulo mais importante de Moshe Rabbeinu, que vai liderar o nosso povo na conquista de Canaã, pertence à tribo de Efraim. E eu pergunto a vocês, quem poderia ficar surpreso se Menashe ficasse ressentido pela preeminência dada por Yaakov Avinu a seu irmão mais novo, Efraim? Nós temos visto, sobretudo se estudamos rigorosamente a Torá, nós temos visto esse padrão se repetir, mas não é o que acontece aqui. Não há o menor indício de tal reação de Menashe na Torá. E também nós não percebemos qualquer indício de superioridade de Efraim, como se ele se sentisse melhor que o seu irmão, muito pelo contrário. Ambos estavam perfeitamente contentes com os papéis que lhe foram atribuídos para desempenhar no destino do povo judeu. Não havia discórdia entre os irmãos. Então o que havia, Átila? Havia apenas um desejo
um desejo de cada um deles de cumprir os seus próprios destinos individuais e, para isso, utilizando o melhor de suas habilidades, com dedicação altruísta, com dedicação de fazer o melhor para o povo judeu, como cada soldado de Israel que tomba na defesa da nossa pátria faz. É o mesmo sentimento, o sentimento de serviço ao nosso povo, de compromisso com Hashem e de compromisso com o povo judeu. Essa é a razão, que faz com que esta bênção seja perfeita para que um pai conceda seu filho, porque não há estado mais abençoado que uma pessoa pode alcançar do que atingir seu pleno potencial e mantendo para isso, sobretudo, um senso de equilíbrio. É isso que nós estamos testemunhando ao reler as palavras da Torá. Essa foi uma retificação gigantesca. Existem implicações naturalmente cabalísticas, porque isso encerra um ciclo que começa com Caim e Abel, passa por Ismael e Isaac, Esav e Jacó, e isso acaba ali. Há uma correção, desse desengano no qual mesquinharias orientam os indivíduos a obter dos céus aquilo que o Criador escolheu para uma outra pessoa. Nós, com esse evento, abrimos o caminho para um novo entendimento de como as coisas devem ser. Agora, nós olhamos para dentro de nós mesmos, evidentemente, nos concentramos no nosso crescimento, e isso nos permite, como vantagem adicional, nos relacionarmos com outros indivíduos de uma forma mais generosa, mais positiva, mais compassiva. Por quê? Porque agora o nosso olhar não é para fora. Nós jamais vamos encontrar verdadeiro contentamento pessoal enquanto os nossos olhos, a nossa mente, o lugar onde nós queremos estar, não seja naquilo que está dentro de nós. Efraim e Menaché encontram essa rara harmonia de buscar uma realização pessoal, sem cobiçar o que é do outro. Como essa lição é poderosa, como ela é atual, como ela é verdadeira, como ela tem um condão de mudar o mundo. Apenas essa lição. Vocês podem imaginar o que seria da nossa humanidade hoje se nós fôssemos capazes de abençoar não apenas nós judeus, mas todos os pais do mundo, os seus filhos, a buscar a sua razão de existir, que é uma razão interna, a buscar o seu crescimento sem cobiçar o que é do outro. E nós, povo judeu, que somos luz para o mundo, abençoamos nossos filhos para que eles também, assim como Menaché e Efraim, encontrem esse objetivo. Me permitam uma breve história. Um viajante, depois de terminar os seus negócios, estava voltando para casa e ele caminhava numa estrada sinuosa e difícil, suas pernas doíam, seus pés tinham bolhas imensas e era penoso para ele o regresso para casa, mas ele pensava no casamento de seu irmão mais novo, que se aproximava. Ele ainda tinha um dia de marcha para chegar até sua casa e poder compartilhar com seu irmão esse momento tão especial. Mas, de repente, ele ouve na estrada o batido de cascos, me permitam, pocotó, 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 e ele percebe que por trás dele avança rapidamente uma carruagem. Ele faz sinal, para a carruagem e pede encarecidamente a seu condutor que lhe conceda uma carona ao seu lado para os próximos quilômetros de viagem.
E o condutor diz para ele: hoje é seu dia de sorte, a carruagem está vazia, você pode entrar e seguir viagem dentro da carruagem. E esse homem, que os pés eram só bolhas, entra na carruagem. E eu não sei se vocês sabem, mas as carruagens, elas eram todas recobertas de pelúcia. Era tudo macio, tudo muito agradável. Esse homem se aconchega, e o que vai acontecer com ele? Ele vai dormir, e ele dorme por horas. Quando a carruagem chega no seu destino e para, o homem acorda assustado: onde eu me encontro, onde eu estou? E ele pergunta ao condutor da carruagem, que diz a ele o local de destino de sua viagem. E o homem, desesperado, grita: mas a carruagem seguiu numa direção oposta àquela que era a minha casa, e agora eu não vou poder mais chegar, não há mais a possibilidade de eu chegar a tempo no casamento do meu irmão. A carruagem havia colocado ele na direção oposta, mas o condutor disse a ele: pense pelo lado positivo, você acabou de fazer uma viagem extremamente confortável. E eu pergunto a você que me ouve do outro lado da câmera: uma viagem confortável é consoladora quando nós seguimos na direção errada de nossas vidas? Porque é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de caminhos pela estrada, mas da nossa viagem, que é a vida. Enquanto nós dedicamos nossa energia ao conforto, ao status, perdemos nossa direção, perdemos nosso destino na jornada da vida. E isso é o que acontece com a grande maioria das pessoas o tempo todo. É melhor focar naquelas atividades que nos levam ao nosso destino, aquilo que nos ajuda a alcançar o nosso propósito. Afinal, é disso que se trata a vida, de cuidar desses objetivos que definem mesmo a nossa existência. Mas importa, e essa é a lição de Yaakov Avinu para os seus descendentes, mas importa aquilo que nós somos do que aquilo que nós recebemos, né? Como resultado de onde nós gastamos a nossa energia. E saibam, é preciso revelar isso, porque as pessoas, de um modo geral, não reconhecem gratidão ao Criador. Nós sempre recebemos as ferramentas de que precisamos para alcançar esses objetivos. Busquemos em nós nossa própria humanidade. Busquemos em nós aquilo que atribui sentido à nossa existência. Se nós o fizermos, teremos aprendido a lição que os filhos de Yosef, líderes das tribos de Israel, nos legaram pela eternidade, para que nós possamos chegar, como chegamos no século XXI, mesmo cercado de inimigos, mesmo perdendo vidas preciosas, mesmo tendo que lidar com enormes dificuldades, porque tem sido difícil a vida em Israel. Você vai andar de ônibus e você é metralhado, você vai andar na rua e você leva uma facada. Nós temos que lidar com o luto constante dos nossos soldados. Onde está concentrada a resiliência do povo judeu? Na sua sabedoria. É essa sabedoria que eu tenho ao longo dos anos tentado transmitir para vocês, que torna possível que cada um de nós, e nós, o povo judeu coletivamente, temos a força e a capacidade de resistir a todos esses desafios. E eu quero terminar dizendo: a Sara Betevet, o dia de hoje, o dia de jejum, o dia de luto, nós não fazemos para perder peso. Nós não fazemos como mais uma efeméride no calendário judaico. Não, hoje é um dia de Techuvá. Nós precisamos entender que o segundo templo foi destruído por Sinat Rinan, foi destruído por ódio gratuito, e o primeiro por idolatria, entre outras razões. É preciso aprender com os erros do passado para corrigi-los
e dar novo caminho às nossas vidas. Hoje é um dia importante para o povo judeu, um dia em que nós nos educamos e também, por meio dos nossos erros e acertos, educamos toda a humanidade, meus amigos. Shabbat Shalom!